Eu queria fazer mais uma pergunta antes da gente abrir aqui para o pessoal, que é o atual. Quem de história, como é que vocês chegaram nessa situação? Eu queria saber do professor Alberto, estou muito curioso de saber como é que está o senhor hoje, como é que está o seu laboratório de alto desempenho lá, o LCCAD, na UFES, o senhor está indo agora morar em Londres. Como é que o doutorado lá na Universidade de Londres e está voltando para lá? Outra área, né? Que você não ah, eu queria fazer uma pergunta mais no estágio atual. Como é que o senhor está hoje? Quais são os projetos que você está desenvolvendo hoje? E depois eu vou passar para o Eduardo. É, uma das motivações que minhas, né, para me assim virar empresário também, né, nos últimos anos era justamente para poder começar essa nova aventura agora. É, eu sempre fui fascinado pela ideia de um futuro mais longo para a humanidade, nós humanos individuais, você viver mais tempo. Eu acho que a vida é muito curta. É, você não consegue fazer normalmente dois cursos superior, por exemplo, né? Ah, eu quero fazer engenharia. Faz engenharia, vira engenheiro. Não, agora eu vou fazer, sei lá, medicina e depois virar médico. É muito difícil. A vida é curta, você tem as suas fases ali, né? Eu acho que eu tinha que ver no mínimo uns 400, 500 anos, entendeu? Mas como fazer isso? Eu penso nisso há décadas. Como fazer isso, né? Aí eu entendi que precisava. Nós humanos não íamos resolver o problema por um problema justamente computacional combinacional. O nosso DNA tem 3 bilhões de letras, né, que é aquela ATGC, né? São 3 bilhões aproximadamente. E para você poder mudar, para você viver mais tempo, você teria que alterar o DNA. Não tem jeito. Mas como mudar o DNA, né? Adianta, sei lá, você viver 400 anos, sei lá, sua orelha crescer indefinidamente, não vai ser legal. Tem que fazer um troço direitinho. E aí é muito difícil fazer a alteração, não. Teria que ter algo muito superior ao cérebro humano para poder trabalhar esse problema. Nenhum humano, nenhum grupo de humanos vai conseguir resolver. Teria que, porque a gente tem uma deficiência muito específica que inviabiliza tratar esse tipo de problema, que é a nossa memória de trabalho. Memória de trabalho é a que cada um de nós usa aqui para entender o que o outro está falando, né? Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, vocês têm que guardar pelo menos uma sentença, um parágrafo que eu estou falando para conectar com as outras coisas. Então, essa nossa memória é muito curta, Frei, e não vai aumentar, só, sei lá, em milhões de anos de evolução, né? Então, eu teria que fazer um cérebro artificial. Aí, disso surgiu empresas como a Lume Robotics, como a Motora, e a Alma também, que é outra startup que eu participo, que o objetivo era em tentar fazer um cérebro artificial. Um cérebro que fosse superior ao humano. A humanidade conseguiu fazer. Eu tive uma pequena participação, né, nessas IAs modernas aí, muito pequenininha, mas está militando na área de IA. Mas o fato é que o problema do cérebro está resolvido. A gente pode conversar sobre isso, mas eu estou convencido de que eu e muitos outros, né, só eu como cientista, o problema do cérebro está resolvido e ele é muito superior ao nosso. Ele tem essa memória de trabalho grande o suficiente para entender o DNA, entender o impacto de mudar aqui ou mudar ali, entendeu? Aí eu estou indo agora para um pós-doutorado em Londres para estudar como resolver o problema da longevidade saudável usando inteligência artificial. Então, eu escrevi um projeto, estou sendo apoiado pelo CNPq, com bolsa, outros recursos, né? E vou ficar pelo menos um ano lá em Londres, na Universidade, na City e São Jorge University of London, né? Um pedaço da University of London que eu vou ficar. E eu estou muito otimista, porque talvez você não saiba, mas todas essas grandes empresas de IA, Google, OpenAI, a Microsoft, todos eles têm uma iniciativa nessa direção. Aí em Londres tem duas que são importantes. Aí eu vou tentar, inclusive, fazer uma parceria com uma delas, chama Isomorphic Labs, é tipo uma spin-off da DeepMind, que é do Google, que o foco é esse. Eles dizem, e eu acho que também é verdade, mas não é bem isso o objetivo, que é resolver todas as doenças. To cure all disease. Esse é
a missão do isomorfos claros parece ousada, né? Parece, né? Mas quando a gente falou, né, Rani, vamos fazer um carro autônomo, só, não é possível, vocês vão fazer isso, né? O objetivo era ir daqui a Guarapari de modo autônomo, né? E a gente conseguiu isso em 2017. É muito rápido, né? Até achei. Então é isso que eu vou fazer. Caramba, eu gosto demais de embarcar nos seus sonhos. E enquanto você estiver lá em Londres, eu vou te chamar para uma entrevista virtual para a gente saber como é que tá o projeto aí, hein? Viu? Será que você acha que vai conseguir chegar nos 150 pelo menos? Vai dar tempo? É mais você não, né? Sério? Olha, imagina a gente no Energis daqui uns 100 anos então pra gente ver como é que foi. É? Mas aí, Fazer igual o Paulo fez quando eu falei que tinha fazer no grau. não, mas eu tô acreditando e tô torcendo, com certeza. Hanik, conta pra gente aí agora, o que que você tá fazendo hoje? A gente estava conversando ali, agora a Lume Robotics também tá no setor aí de agricultura, né? Porque antes você estava muito na parte de logística, empresas como Aracruz Celulose, por exemplo, que já usam os sistemas autônomos da Lume, atende também mineradoras, né? Naqueles caminhões lá, que também se tornaram autônomos, mas agora está também entrando no mercado aí de agricultura. Conta pra gente aí o estágio atual da Lume Robotics. A gente vem operando principalmente nesses três ambientes, né? Mineração, indústria e portos, em que a gente já tem o sistema rodando e operando efetivamente no transporte de cargas, né? A gente é a única empresa do mundo inteiro que tem uma operação comercial de caminhão autônomo dentro de uma indústria. Isso é muito bacana, é um marco, né, para a Lume e para aqui para o Brasil, né? Coloca o Brasil nesse mapa aí dos países que dominam e desenvolvem a tecnologia. E aqui no Brasil, né, um dos setores mais fortes é o agro. Então a gente já vinha buscando ali oportunidades de poder contribuir com esse setor e atuar e adaptar essa nossa tecnologia para o agro, né, que também sofre muito com mão de obra. As pessoas não querem, né, se deslocar para as fazendas, a vida é muito difícil, né, não tem acesso à saúde, educação, então é muito difícil você ficar num ambiente remoto. Então imagina uma situação em que você consiga deixar lá suas máquinas, né, seus equipamentos, seus tratores, colheitadeiras, e é tudo autônomo. E você tem uma central, uma cidade, né, monitorando isso com uma internet via satélite, atuando lá pontualmente de forma remota, né. Esse é um futuro que está perto, então a gente está começando uma iniciativa para atuar nessa frente agora, disponibilizar essa inovação ali que vai, além de fomentar essa tecnologia, né, para que a aluno consiga avançar, dar mais competitividade para o nosso agro, né, reduzindo o custo, melhorando a qualidade de vida para os colaboradores dessas empresas, né, e trazendo ali competitividade para um setor que é tão importante para o Brasil. Legal, fico bem animado, hein? Agora é a vez do Eduardo. E aí, Eduardo, como é que tá? Primeiro fala um pouquinho da sua patente, né? Você desenvolveu uma patente de membro superior. O que que é essa patente e por que que ela é importante? E como que tá a aplicação disso no SUS agora? Vocês estão começando esse projeto, né? Como é que... Isso. Bom, a patente que a gente tem, ela é uma patente que é muito importante para a nossa área, porque primeiro que ela permite que a gente reduza muito o peso desses equipamentos, né, então para um paciente que ele tem uma deficiência, quanto mais leve for o equipamento melhor, permite que a gente reduza muito o custo de produção desses equipamentos também. Então basicamente permite que a gente faça um exoesqueleto com motores que não tem nenhum motor. É meio contraditório, mas a gente realoca os motores para uma bancada e a gente tem uma transmissão por cabos que permite fazer essa movimentação. No final, a gente tem um equipamento muito mais compacto, muito mais leve e que leva a uma reabilitação muito mais eficiente. Porque a gente tem uma relação aí entre o peso do equipamento e o resultado da reabilitação. Aí já tem alguns fatores clínicos, né, em si, que acho que não vale a pena a gente discutir, mas é uma patente que é muito importante por conta disso. Permite que a gente tenha um equipamento muito mais eficaz e num custo exponencialmente menor de produção. Hoje a gente está com esses projetos, né, para a gente iniciar a comercialização da nossa tecnologia. A gente tem começado a etapa comercial agora, que tem até uma reunião amanhã importante, com, com redes desses grupos de reabilitação como um todo. E acho que os próximos passos vêm muito das conversas que a gente teve recentemente, né, até nessa viagem, que é levar isso para o home care, né? Então a gente tem uma tendência mundial que é o paciente
ficar menos tempo no hospital e mais tempo em casa, cuidar de ser mais em casa. E para isso a gente está tendo que desenvolver uma série de ferramentas também de inteligência artificial para que a gente faça uma reabilitação autônoma em casa. Então, na verdade, que a gente, ao invés de ter agora um terapeuta, um exoesqueleto e um paciente, a gente tem um exoesqueleto e um paciente e um terapeuta digital baseado em inteligência artificial. Então, esse provavelmente vai ser o nosso próximo passo após a gente estar comercializando essa versão inicial do equipamento. Isso é um modelo que a gente já vai começar a testar aqui no SUS Capixaba. Então, a ideia que a gente está estruturando agora com a Secretaria de Saúde é para a gente levar para as UBSs, também descentralizar um pouco do atendimento, que hoje é muito centralizado no CREFS, em Vila Velha, e acaba sendo sobrecarregado. E aí a gente vai tentar utilizar esses modelos de IA para isso. Mas acho que a gente ainda tem que buscar alguns projetos mais ambiciosos, igual o Alberto também, né? Porque eu acho isso muito incrível, porque quando a gente olha o desenvolvimento da tecnologia, a gente vê muito. A gente olha para a literatura de 100 anos atrás e a gente vê o que tá sendo feito hoje de tecnologia, né? Então, toda essa parte de inteligência artificial, robôs, carros autônomos, isso tudo a gente via na literatura lá atrás. Eu fico cada vez mais preocupado, porque eu tô parando de ver muita inovação nos livros, assim, muitas ideias mirabolantes dos livros. E aí as nossas ideias de projeto meio que vão acabando também, né? Porque a gente tenta roubar as ideias deles. Então eu vejo muita coisa de espaço, muita coisa de inteligência artificial geral, né? Mas tô achando que o pessoal tá perdendo a criatividade nos projetos. Pô, legal. Caramba, entrando para o SUS ali, eu vejo um mercado fabuloso. Eu acho que vocês têm tudo aí para se tornarem milionários, hein? Que o mercado tem bastante, né, de Tem muito mercado, mas o nosso principal é mudar assim, a vida dos nossos pacientes, realmente. A gente tem uma condição aqui no Brasil de saúde mesmo, que ainda é muito precária. E assim, tudo que a gente puder fazer no sentido de mudar a vida dos nossos pacientes é o nosso principal objetivo hoje. Pois é, esse tem que ser o foco, né, mas o dinheiro também traz resultado e permite que você alcance e que permite que tudo isso esqueça, você escale na taxa que possa levar esse benefício para cada vez mais pessoas.